Os notáveis casos de Chico Xavier retratam a alma simples, bondosa e pura que conquistou os brasileiros com seu jeito inesquecível de semear paz e alegria, vivenciando as lições do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos relatar um caso visto na ótica do médico que fez a cirurgia de Chico Xavier. De acordo com um código de ética, o médico deve guardar segredo profissional no que tange aos seus pacientes. Porém, quando se trata de uma pessoa conhecida, qual Chico Xavier, de destaque público, como observamos amplamente na mídia, e como o fato em questão espalhou-se no meio espírita, tomamos a liberdade de divulgá-lo por considerar o esclarecimento a respeito do que ocorreu no hospital útil e rico de revelações, como veremos agora. Chico sofreu terrivelmente durante anos em consequência de retenção de urina devido a um adenoma de próstata, tumor benigno, além de uma hérnia inguinal que muito o incomodava. Chico me confidenciou que um dia precisaria ser operado e que o Dr. Bezerra lhe dissera que ele somente o seria quando quisesse, quando tivesse vontade, pois ninguém iria interferir no seu livre-arbítrio. Esse dia chegou. Fiquei atônito quando me encarregou de escolher o médico e o hospital, afirmando que eu deveria tomar parte na cirurgia. Chico me pediu também que eu mantivesse sigilo a respeito. Segundo Chico, a operação não poderia ser em Uberaba para não causar compreensível tumulto, e sim em São Paulo. O pedido de Chico me deixou aturdido, pois, além da tremenda responsabilidade de que Chico me investira, eu me senti destituído do mérito que absolutamente estava longe de possuir. Chico me recomendou que somente Nena Galves e eu poderíamos saber de sua solicitação. Depois de alguns meses, voltei a Uberaba sem avisar a Chico, e quando ele abriu a porta, já me esperava com todos os exames pré-operatórios na mão. Ao retornar a São Paulo, apresentei-o ao urologista no Hospital Santa Helena. Expliquei-lhe que se tratava de uma pessoa a quem eu queria muitíssimo bem, sem porém identificá-la. O interessante é que cada cirurgia tem a sua equipe organizada e não teria propósito eu lhe pedi para auxiliá-lo. Contudo, para minha surpresa, ele disse: "Eu opero e você me ajuda." Marcamos o dia e na véspera, Galves e eu apanhamos o Chico no aeroporto. Ele veio sozinho de Uberaba. Levamos ele ao consultório do urologista, que, ao vê-lo, perguntou: "Você não é o Chico, não?" Chico humildemente respondeu: "Seu criado." Achei interessante o doutor tê-lo identificado, pois o Chico ainda não era tão conhecido, já que sua presença na mídia televisiva ocorreria na década seguinte. Chico me perguntou se o tumor não poderia tornar-se maligno, expressando-se precisamente assim: "Doutor Osvaldo, o edema não pode transformar-se em adenocarcinoma?" Então ponderei: "Fique tranquilo, a imagem radiográfica está muito nítida, o tumor é benigno." Em seguida, Chico me recomendou que, durante a anestesia, não lhe ministrasse adrenalina, pois, segundo André Luiz, lhe faria mal. Internamos Chico à noite. Ele se acomodou no quarto 72 e foi operado no dia 29 de agosto de 68. A Fundação Antônio e Helena não existiria mais, não fosse Chico Xavier. Quando ambos faleceram, Dona Erna assumiu o controle da fundação, mas houve um longo processo judicial provocado por terceiros que objetivavam transferir a fundação para a Alemanha. Nesse período, Dona Erna visitava o Chico com frequência em Pedro Leopoldo e era orientada espiritualmente por Bezerra de Menezes e pelo casal Antônio e Helena. Dona Erna ganhou a causa e a fundação continuou suas atividades no Brasil. No quarto que lhe fora reservado, Chico visualizou aparelhos espirituais nos 4 cantos do teto e Dr. Bezerra lhe explicou que esses equipamentos eram resultados de preces feitas em favor do paciente que o antecedera naquele leito. Chico informou depois da operação que Meimei permaneceu nele incorporada durante 48 horas.
O colega que cuidava da anestesia, Dr. Reinaldo, até então não era espírita, mas se comoveu muito com Chico, e enquanto o Dr. Levi operava, ele me disse ao ouvido: se você falar em pagamento, nós vamos brigar. Este homem só faz caridade. O Dr. Levi se havia proposto a fazer a cirurgia da próstata e em seguida a operar também a hérnia, que muito incomodava o Chico. Porém, observando a sua complexidade, ficou indeciso e falou: Dr. Oswaldo, a próstata eu garanto, mas a hérnia eu não sei não. Preocupado pensei, o Dr. Zop bem poderia estar aqui, pois tenho certeza que ele operaria. Parece incrível, eu me recordo bem até hoje, como se tivesse me ouvido. Imediatamente, o Dr. Zop entrou na sala e sorrindo perguntou: precisam de alguma coisa? Dr. Levi, aliviado, pediu-lhe que operasse a hérnia, o que Zop fez com extrema solicitude. No período pós-operatório, foram mantidos os aparelhos fluídicos e espirituais no quarto até a retirada da sonda. E os espíritos faziam fila para visitá-lo, e isso emocionava muito o Chico Xavier. E eu me lembro de um momento em que Chico exclamou: Alta de Souza! Ao receber alta, Chico pediu ao Galves que avisasse o meio espírita, permitindo então as visitas. Antes de deixar o hospital, ele percorreu as dependências, cujo ambiente tornou impregnado de perfume, distribuindo rosas a cada pessoa que encontrava. Fez questão de ir à cozinha se despedir dos atenciosos empregados. Dona Erna recomendou à tesouraria do hospital que a fundação pagasse todas as despesas e também nenhum médico aceitou a remuneração. Quando Chico voltou à sua cidade natal, eu estava em uma jornada científica relacionada à minha especialidade em Caxambu, Minas Gerais. Preocupado com seu estado de saúde, tentei falar uma noite com Chico pelo telefone, mas não consegui. Após várias tentativas, me deitei e logo adormeci. Durante o sono, Chico apareceu nitidamente ao meu lado e disse: fique sossegado, estou bem. Quando assim se expressou, pensei como ele adivinhou que eu, em Caxambu, estava preocupado com a sua recuperação depois da cirurgia recente. Tempos depois, quando Chico voltou a São Paulo, Galves e eu fomos esperá-lo no aeroporto. Ao lhe perguntar como estava, ele inverteu os papéis, dizendo o contrário do que eu supunha. Eu estou bem, pois você foi me ver. Na realidade, Chico, considerando a minha preocupação, se apresentou a mim em desdobramento mediúnico e, com a modéstia e humildade que lhe eram próprias, inverteu os papéis e disse que eu é que fui vê-lo. Para finalizar esse caso, vou contar o extraordinário benefício de uma mensagem do Evangelho. Aos sábados, à noite, nós acompanhávamos Chico nas saudosas peregrinações, levando o lampião para iluminar a escuridão dos locais visitados. À porta da casa, um dos moradores abriu o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. Paramos à entrada de um casebre e um morador abriu o Evangelho. Chico leu a lição que se referia ao perdão. No sábado seguinte, ao mesmo casebre, de novo o Senhor abriu o Evangelho e a lição foi a mesma, exaltava o perdão. No outro sábado, pela terceira vez, caiu novamente o mesmo texto. Neste terceiro sábado, o morador emocionado assim lhe falou, expressando em seu linguajar simples: Seu Chico, se não fosse a leitura que o senhor fez, eu tinha matado meu genro. Sábado passado, o senhor leu pela segunda vez a lição que fala do perdão. Pouco tempo depois, meu genro me deu um tiro com um revólver, mas não acertou. Eu peguei a espingarda e quando fui atirar, lembrei do que o senhor leu, baixei a arma e perdoei ele. É surpreendente como atua o plano espiritual em nosso favor. Os espíritos que acompanhavam o Chico, sentindo que algo muito grave iria ocorrer com a família daquele casebre, fizeram aquele senhor abrir a lição sobre o perdão por 2 vezes e puderam evitar a fatalidade familiar. No terceiro sábado, caiu a mesma lição ao acaso, para que o sogro se certificasse de que agira corretamente, não revidando a agressão do genro.
naquele singelo ambiente, com a carência material e afetiva presente, Chico foi instrumento da espiritualidade, evitando uma tragédia de grandes proporções, destruísse o lar. Essa lição que aprendi na peregrinação permanece comigo. Quanto bem o meu querido amigo Chico Xavier espalhou pelo mundo em sua existência.